Bem, pessoal, a partir da questão 40, a gente vai ver posição relativa entre duas circunferências. Eu vou fazer praticamente a mesma coisa que eu vinha fazendo anteriormente. Eu tenho que achar as coordenadas do centro. Achar as coordenadas do centro, eu faço a distância entre esses dois centros. E aí eu vou comparar com os raios das circunferências. Então eu tenho todas essas fórmulas, ó. Elas podem ser tangente. Tangente é quando se toca em um único ponto. Ela pode ser uma tangente exterior, que uma está fora da outra, ou uma tangente interior, certo? Só toca em um único ponto, mas uma está dentro da outra. Então eu vou ter essas duas fórmulas aqui. Elas podem se interceptar em dois pontos, chamado secante, certo? Vou ter essa formulazinha aqui, ó. E elas podem não se interceptar, elas podem não se tocar. E elas podem ser externas, se uma está fora da outra, ou internas, uma está dentro da outra, só que não se cruza as suas linhas. Então, como aqui são muitas fórmulas, o ideal é você achar os centros, calcular a distância entre os centros, pegar os valores dos raios e comparar com essas fórmulas para poder chegar no seu resultado. Então vamos lá para a questão de número 40. Então a questão 40, ela quer que você ache a posição relativa entre essa circunferência aqui e essa do item A. Então essa do item A dá na forma geral. Vou passar para a forma reduzida, certo? O menos 4 eu botei 2 vezes 4. O 10, 2 vezes 5. Certo? Para achar o termo que eu tenho que somar para formar meu trinômio quadrado perfeito. O que eu somo de um lado, eu somo do outro. Feito isso aqui, o menos 4 vai cortar com o 2 ao quadrado, que é 4. Esse menos 4 veio da onde? Esse termo que eu passei para o outro lado. Certo? Então cheguei aqui, ó, centro 2 menos 5 e raio 5. Já a outra circunferência, que é dada no item da questão, ela tem centro 3 e menos 5 e raio 6. Então eu tenho que fazer a distância entre esses dois centros aqui, ó. Então eu tenho que fazer aqui uma distância entre dois pontos, entre o centro 1 e o centro 2, que eu numerei para ficar mais fácil. Então x menos x dividido por i ao quadrado mais y menos y ao quadrado. Fiz as continhas aqui, eu cheguei que a distância vai ser igual a 1. Se a gente for olhar lá nas fórmulas lá, a gente vê que a distância vai ser igual a R2 menos R1. Certo? Eu estou pegando esse R2, sempre o valor maior. R2 menos R1 que dá 1. Nesse caso seria uma tangente interna. Então teremos esse caso aqui, ó. Certo? A distância entre os centros é 1. E a diferença, o raio maior menos o raio menor também é 1, ó. Tangente interna. O item B, análogo ao item A. Tem uma equaçãozinha aqui, forma geral. Passei para a forma reduzida. Completando aqui, ó, os trinômio quadrado perfeito. Tem o centro e tem o raio. A outra equação já está na forma reduzida. Joguei para cá, tirei centro e raio. Lembrando, eu sempre estou usando esse índice 2 para a equação da circunferência com maior raio. Aqui tiver maior raio eu chamo de R2 para fazer sempre R2 menos R1 ou coisa assim. Então agora eu vou fazer a distância entre o centro 1 e o centro 2. Calculada aqui a distância entre os centros, ó, raiz de 5. Você vê que todas aquelas formulazinhas que eu comparo lá sobre as posições relativas é sempre soma e subtração dos raios. Então eu vou fazer aqui a soma e a subtração para a gente poder observar. Pronto, tendo agora essas informações, vamos observar as formulazinhas lá. Então, ó, chegamos nessa daqui, ó. A distância é raiz de 5 e a subtração aqui é 5. Então a distância ela é menor do que a subtração. Então ela é interna. Item C, mesma coisinha. Pego aqui minha equação, tá, a forma geral, passo para a forma reduzida, acho as coordenadas do centro e o raio.
A outra equação já fiz duas vezes, está aqui o centro e o raio. Faço a distância entre os dois centros, deu raiz de 18. Então, vou fazer a soma e a subtração dos raios para comparar. Pronto, ó, com essas três informações, distância entre os centros, soma dos raios e raio maior menos raio menor, agora eu vou lá para aquelas formulazinhas ver onde é que isso se encaixa. Então, elas serão secantes, pois a distância aqui, ela é maior do que a diferença, certo? A diferença deu 4. Raiz de 18 eu não sei quanto é, mas raiz de 16 é 4. Então, qualquer raiz de um número maior do que 16 é maior do que 4. E essa mesma distância, ela é menor do que a soma, certo? A soma deu 8. A raiz disso aqui, raiz de 18, não é nem 5. Porque para ser 5, isso aqui tinha que ser 25. Como é menor do que 25, então essa raiz é menor do que 5. Contudo, menor do que 8. Certo? Então ela vai ser secante. Item D, mesmo jeitinho. Peguei a equação na forma geral, completei os quadrados, cheguei na equação da forma reduzida. Achei centro e raio. Esse daqui já foi feito 3 vezes. Agora, distância entre os centros. Faço as distâncias, ó, x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Achei que a distância entre esses dois centros é 10. Peguei R1 e R2, fiz a soma. R1 ou R2 menos R1, o maior menos o menor raio. E eu tenho esses valores. Agora eu vou comparar isso aqui com aquelas formulazinhas. Então, ó, a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios. Então, elas são externas. A questão 41, ela quer que você determine uma equação geral de uma circunferência de raio 3, concêntrica com a circunferência de equação, ó. Ora, esse concêntrica está dizendo que é o mesmo centro. Então, as coordenadas desse centro é a coordenada do centro dessa equação que eu quero achar. E eu, com as coordenadas do centro e o raio que é dado, eu acho a equação facilmente. Então, vamos botar isso aqui para a forma reduzida para poder achar as coordenadas do centro. Então, ó, repito minha equaçãozinha aqui, ó, pegando o termo x, colocando ele na forma de 2 vezes alguma coisa. Assim eu achei quem eu completo aqui o trinômio quadrado perfeito. Eu só tenho y ao quadrado, não tem termo y, então não mexo com ele. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então tá aí, a gente fez que nem japonês, de trás para frente, ó. Peguei essa equação, certo? Completei o quadrado, achei o seu centro e raio. Então, qual é a equação que eu quero? A equação pedida é uma equaçãozinha desse tipo, circunferência, em que o meu raio é 3, isso aqui foi dado, e também foi me dado a informação de que ela é concêntrica com essa circunferência. Então, esse centro é esse mesmo centro. É só substituir. Então, para formar a equação é simples. Pego as coordenadas do centro. A coordenada x vem para cá com o sinal trocado. X mais 5 ao quadrado. Coordenada y vem para cá com o sinal trocado. E o raio, que é 3, eleva ao quadrado. Agora, tenha cuidado no que a questão quer. Ela está pedindo a equação na forma geral. Aqui a gente já encontrou a equação na forma reduzida. Então eu tenho que desenvolver esses negócios aqui, ó. Quadrado da soma, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Produto notável. Então agora sim a resposta chegou no que eu queria. A equação daquela circunferência na forma geral. Questão 43, mesma coisa, eu quero saber qual é a posição relativa das duas circunferências. Essa está na forma reduzida, então eu vou trabalhar só com essa. Então, ó, eu aproximei termo x com x, termo y com y, e o menos 49 passei para o outro lado.
Lembrando que eu posso mexer qualquer termo de lugar aqui, desde que, se eu embaralhei, para onde o termo for, o sinal dele vai junto. Para onde o termo for, o sinal vai junto. O sinal pertence ao número que vem depois dele. Agora vamos completar os quadrados. Passado para a forma reduzida, facilmente eu acho o centro e raio. Centro, coordenada x, eu pego o número que está ao lado do x aqui e jogo aqui com o sinal contrário. Coordenada y, pego o número que está aqui do lado do y e jogo para cá com o sinal trocado. Raio, raiz de 138. Agora eu vou lá na outra equação achar também centro e raio. Então, mesma coisa, pego o número que está ao lado do x, jogo aqui com o sinal trocado, acha a coordenada x. O que está ao lado do y, joga aqui com o sinal trocado e acha a coordenada y. O raio tira a raiz quadrada desse valor, 7. Então você pode perceber que o centro dessa circunferência é o mesmo centro dessa. Então elas são concêntricas. Como elas têm os raios diferentes, então não precisa nem ir para aquela tabelinha. Isso aqui fica fácil da gente ver, é só desenhar. Então você desenhando fica bem claro. Tem o mesmo centro, são concêntricas. Certo? Como o raio de uma é maior do que o raio da outra, então a de raio maior vai ficar por fora e a de raio menor por dentro. Então elas são internas, tem uma dentro da outra.